Lindos e fofos, sabe por quem eu estou aqui mais uma vez? Por Jesus. E sabe por quem mais? Por você. O meu desejo é ser usada por Deus para abençoar a sua vida, para que você venha aprender mais com o Senhor e do Senhor e coloque em prática e seja abençoada por Ele. O tema do vídeo de hoje é chá e as duas peças maravilhosas. Nós vamos ouvir a palavra de Deus que se encontra em Lucas, capítulo 5, do versículo 8 ao versículo 11, que está escrito: Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixaram tudo, o seguiram. Essa é uma das passagens mais emocionantes da Bíblia e que nos ensina muito a crer em Jesus, a seguir Jesus, a fazer a sua vontade. Essa palavra também exatamente, ela ensina muito a respeito de chá, que é um conceito da gestão de competência que se traduz em conhecimento, habilidade e atitude. Conhecimento é o que o indivíduo sabe, habilidade é o que ele faz através do que ele sabe, ou seja, a prática, e a atitude é a ação que o indivíduo decide tomar. Aqui nessa passagem, especificamente Pedro, ele tinha conhecimento no que ele fazia, ou seja, ele era um empresário no ramo da pescaria, ele tinha sócios, um era seu próprio irmão, o outro era Tiago e João, que também eram irmãos. E ele tinha conhecimento no que ele fazia, ele sabia a hora de pescar, ele sabia onde pescar, que instrumento utilizar. Mas uma noite toda de pescaria não teve sucesso. Ele também tinha habilidade porque ele tinha prática em pescar. Ele já era acostumado a fazer aquilo rotineiramente. E também ele teve a atitude para fazer aquilo que foi ordenado pelo mestre, pelo sábio, administrador fiel, Jesus. Quando Jesus ele decidiu pedir um instrumento de pesca, de trabalho de Pedro, ele já sabia o que ele tinha determinado a fazer. Ele simplesmente não foi ali para pregar, salvar outras pessoas, curar, mas ele tinha determinado escolher Pedro e seus sócios para ser seus discípulos. Assim como o Senhor, ele escolheu Pedro, ele escolheu a você. E assim como ele visitou, também salvou seus sócios, os sócios de Pedro, ele também quer salvar todos que estão ao seu redor. Na empresa, ele quer salvar todos. No trabalho, ele quer salvar todos. Na faculdade, na sua casa, ele quer salvar. E Pedro, ele teve uma atitude de dizer: eu pesquei a noite toda e não tive sucesso, mas sobre a sua palavra, eu lançarei as redes. Pedro, ele se arriscou, mas ele se arriscou confiando em Jesus. Ele se arriscou porque ele sabia que Jesus, ele era o diferencial, que Jesus, ele era capaz de fazer o que ninguém mais podia fazer. Algumas pessoas podem ter só o chá, algumas pessoas podem ter a presença de Jesus, e isso já é mais do que suficiente, a graça do Senhor nos basta. Mas se você tem a presença de Jesus e você também tem o chá, você vai se tornar imbatível.
Se você tiver a direção do Senhor para fazer e você fizer, com certeza sua vida será um sucesso. E quando Pedro, ele lançou aquela rede que veio cheias de peixes, ele ficou maravilhado. Uau! O que eu não consegui fazer a noite toda, Deus fez na minha vida, num piscar de olhos. Você tem tentado sim, você tem trabalhado duro sim. E isso é admirável. Mas tenha certeza que o milagre de Deus vai chegar para a sua vida, que aquilo que você não conseguiu, o Senhor, Ele vai abrir a porta para você conseguir. E Pedro disse, Senhor, se afasta de mim, porque eu não passo de um pecador. E imagine o que Jesus estava dizendo. Eu vim aqui por sua causa. Eu vim aqui porque eu te escolhi. E a escolha de Pedro foi tão grande que Jesus não escolheu apenas para ser um discípulo. Deus escolheu para ser um fundador da igreja. E quando Jesus ele respondeu para Pedro, isso que eu fiz na sua vida é pouco comparado ao que eu vou fazer. Eu dizendo com minhas palavras, porque na verdade o que Jesus disse foi, eu te chamei para ser pescador de homens. Talvez você tenha pensado em algo pequeno, em coisa pouca, mas Deus tem te chamado para você ser o representante dele, para ser representando o reino dos céus. Talvez você tenha aí se intertido com os peixes, com a multiplicação, e o problema tem sido exatamente esse, que muitos se apegam ao milagre, se intertem com os peixes e esquecem de seguir ao Jesus que faz milagres. Entenda, se você ficar com o milagre, se você ficar com os peixes, isso vai acabar, isso vai esgotar. Mas se você ficar com o Jesus que pode fazer o milagre a qualquer hora, sempre você vai ter milagre. Sempre você vai ter providência do Senhor na sua vida. E eles largaram tudo e seguiram a Jesus. Mas o que mais me emociona, o que mais me contenta e faz que eu ainda ame mais esse Deus maravilhoso ao qual eu sirvo, e eu creio que você serve, se ainda você não serve, você vai ter o desejo de servir, é que não ficam apenas nessa pesca. Depois deles terem um caráter transformado, depois deles seguirem a Jesus, houve outra pesca maravilhosa. E agora, no livro de João, no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 21, a partir do versículo 4, está escrito: Mas, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. Então lhe disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saírem terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Que palavra maravilhosa. Esse texto se refere ao momento em que Jesus já havia ressuscitado dos mortos, porque ele deu a vida preciosa dele por mim
e por você, para que a gente pudesse se reconciliar com Deus Pai. Mas nesse momento, ele já estava transfigurado e 7 dos seus discípulos, inclusive os 4 da primeira pesca maravilhosa, Pedro, André, João e Tiago, estavam presentes. E novamente o Senhor, ele fez o milagre da multiplicação dos peixes e que os peixes eles viessem espontaneamente através da ordenança do Senhor para a rede. Isso significa que aquele milagre que eles renunciaram lá no passado, quando decidiram servir ao Senhor, ele foi realizado novamente e dessa vez de uma forma extraordinária. Sabe por quê? Porque eram grandes peixes. Os barcos quase que viravam. E além dos peixes, tinha a presença de Jesus transfigurado. E além da presença de Jesus transfigurado, tinha não somente peixe cru, fresco, pescado, mas tinha peixe assado na brasa, o alimento pronto e pão. E ainda o mestre para servir, para partilhar o pão. E nisso eles conheceram que era o Senhor. Você conhece o Deus que faz milagre na sua vida? O Deus que traz galardão por aqueles que decidem renunciar muitas coisas para servir ao reino dele, para fazer a obra dele. E quem faz a obra do Senhor, de maneira nenhuma deixará de ser recompensado. Eles renunciaram os peixes da primeira pesca e Jesus, após ressuscitar, ele novamente fez o milagre da pesca maravilhosa. E agora dessa vez ele fez mais, ele assou peixe para os discípulos, ele deu pão. Então crê que o Senhor ele vai dar mais a você, ele vai trazer dupla honra para a sua vida, ele vai te honrar, ele vai te exaltar, porque você deu ouvido ao chamado do Senhor para a sua vida, porque você deu ouvido à vocação do Senhor para a sua vida. E nesse momento eu quero orar por você, e eu quero pedir ao Senhor que ele te dê mais conhecimento, que ele te ajude a praticar mais suas habilidades, que ele também te dê atitude para você se destacar entre as demais pessoas e que principalmente a presença dele seja o privilégio, a prioridade na sua vida. Sim, eu te apresento todos os meus amigos, servos teus escolhidos para ouvir esse vídeo. Eu te apresento cada um deles que ainda estão em dúvidas na sua vocação, no seu chamado, no que deve fazer, como deve fazer. Senhor, eu sei que para cada um deles o Senhor tem um chamado específico. Se for chamado de empresário, se for chamado de ser um pregador da tua palavra, um ministro da tua palavra, um evangelista, um missionário, uma missionária, um empreendedor de sucesso, um funcionário por excelência, que o Senhor capacite essa pessoa, que o Senhor ajude essa pessoa a buscar conhecimento, que o Senhor ajude essa pessoa a praticar suas habilidades, que o Senhor tire o medo, a vergonha dessa pessoa ter atitude para se destacar entre as demais pessoas e que essa pessoa venha servir e seguir ao Senhor, que essa pessoa venha viver essa maravilha do Senhor, essa multiplicação do Senhor, esses presentes que o Senhor dá para aqueles que são fiel no pouco que o Senhor coloca no muito, que seja o Senhor que apresente a ele como ele deve fazer para ter sucesso. Que seja o Senhor que esteja com ele, assim como o Senhor estava com os discípulos. Que seja o Senhor que esteja na partilha, no partir do pão, na comunhão desses irmãos, desses colaboradores. Que seja o Senhor que venha entregar a bênção e a vitória e repreender todo e qualquer empecilho para essa pessoa ser feliz e ter sucesso. Seja abençoado. Compartilha esse vídeo, se inscreve no canal. Deus te abençoe.